Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal literário. Hoje nós vamos fazer aquele outro vídeo que vocês também tanto gostam, que é uma espécie de vlog das minhas leituras atuais. Mas deve estar falando, Marcelo, você leu tudo isso, tá lendo tudo isso? Não, calma pessoal. Esse é o vlog de março, na correria, tem algumas leituras que eu terminei em fevereiro, começo agora também de março, e não consegui falar sobre elas, então eu vou aproveitar aqui a deixa para conversar sobre essas leituras. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas e muito mais, aproveite, já se inscreva no canal, deixe sua curtida, ligue os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. Lembrando que comprando qualquer obra aqui exposta ou qualquer outra, desde que pelos links aqui do canal, você não paga nada mais por isso e apoia o canal com uma pequena comissão. Desde já eu agradeço o seu apoio. Pois é pessoal, vida de booktuber meio corrida, e agora, como eu venho falando nos últimos vídeos, tem acontecido um certo fenômeno inverso. Eu tô terminando, por incrível que pareça, mais livros do que eu tô podendo resenhar, e é o que tá acontecendo. Eu não pude falar aqui do Molière, eu não me lembro se eu falei no último vlog, mas essa é uma obra de peças, né? São 3 peças. Eu já tinha lido antes o Tartufo, e entre fevereiro e março aqui eu terminei Dom Juan e o Doente Imaginário. Eu não tô me lembrando se eu falei ou não dessas peças, mas eu vou falar aqui. Perdoe a repetição se eu estiver me repetindo, né? E também O Fim da Eternidade do Asimov. Essa aqui foi uma leitura tão rápida que nem tinha como eu resenhar, assim, eu gostei tanto que eu li muito rápido. Então vou aproveitar aqui para falar dessas leituras, muito embora eu já tenha terminado elas e altamente indico elas, tá bom, pessoal? Mas entendo que vocês gostam desses vídeos, né? Porque é uma oportunidade para vocês verem um pouquinho de cada leitura, né? Alguns minutos, já ter uma ideia do que ela se trata, as minhas impressões, sem ter que talvez ver uma resenha muito longa e tudo mais, né? Então acho que é um vídeo legal para todo mundo. Mas vamos lá. Para quem não conhece, o Molière é uma espécie de Shakespeare francês, mas a especialidade dele é comédia. Então é um tipo de teatro muito legal que você vai dar boas risadas, tá, pessoal? Ele na verdade nem parece ser um clássico, de tão engraçado que é. Espero não parecer assim, né, preconceituoso contra os clássicos. Na verdade tem alguns clássicos aqui engraçados. A maioria dos clássicos que eu tenho aqui são trágicos, né? Mas tem um outro cujo propósito é a comédia, né? Enfim, o Molière é um desses clássicos hilários e muito hilário. Então você vai dar boas risadas, você quer se divertir um pouquinho. E o teatro também tem aquela vantagem de que são só diálogos e no máximo algumas descrições cenográficas, né? Mas é uma prosa bem direta, bem tranquila. Também é instrutivo, é claro. O Molière, ele vai fazer fortes críticas sociais, ele foi censurado, sim, pessoal. Especialmente pela primeira peça, o Tartufo. Eu já falei dela, então não vou falar tanto aqui, mas ela é de um falso devoto. Esse tal de Tartufo é uma espécie de um padre ou sacerdote e que ele se faz de muito humilde, né, de alguém santo. Não, isso é proibido pra mim. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa assim, ai, você está sendo generoso demais comigo, eu não mereço sua generosidade, né? Aquela pessoa falsa, assim, ela é excessivamente melosa, né? E ele vai se jogar pra cima desse Orgon. O Orgon é um chefe de família que conhece esse Tartufo e fala, uau, né, encontrei o Messias aqui, né? E ele tá aqui na minha frente, né? E ele quer dar tudo pra ele, a filha em casamento, todo o patrimônio dele. E muito sabidamente o Tartufo não fala, oh, me dá, ele fala, não, eu não mereço, né, eu não sou digno das suas benesses, mas ele não tá falando não, né, ele tá falando, não sou digno, aí ele, não, Orgon, por favor, o Orgon fala, né, você é a pessoa que mais merece no mundo, todas essas benesses, né, e a família do Orgon logo percebe tudo, a farsa do Tartufo, né? E adverte ele, olha, esse Tartufo é um hipócrita, ele não é um religioso devoto, que nem você está falando, ele esconde muitos segredos, e esse Orgon não quer saber, ele confia mais no Tartufo do que na própria família. E eu não vou falar mais detalhes, né, senão acaba a peça ali, né? Eu contei na verdade o começo, mas é uma peça curta, tá, pessoal? Acho que isso que é legal também, é bem dinâmico aqui, e ela é meio tragicômica, né? Tem tragédias aqui, digamos, né, a filha fala, Deus me livre de casar com esse Tartufo, né? Ela já tem o namorado dela, ela não quer casar com esse Tartufo de jeito nenhum, e o pai insiste, né? Mas ao mesmo tempo você vai dar boas risadas, tá? O Molière é um gênio da comédia, ele sabe fazer caricaturas de cada um, você vai se divertir bastante. E até antes de falar do Dom Juan, parece que o Doente Imaginário, ele segue a mesma linha do Tartufo. Apesar de já ter falado em outros vídeos do Tartufo, eu achei melhor até repetir aqui, porque o Doente Imaginário, ele parece que segue um paralelo, assim, parece que é uma fórmula que inclusive a gente vê no Avarento.
momento, especialmente com essa questão da filha, oferecer ela em casamento, né? A gente até se pergunta se uma mulher viveu uma situação assim de ver o pai oferecer a irmã em casamento para um homem que ela não queria ou algo assim, né? Eu fiquei até curioso, porque é um tema que parece muito recorrente nas peças. E afinal, o que acontece no Doente Imaginário? Ao invés de Orgon, nós temos Argan. O nome é até parecido, né, pessoal? E ele é o tal do Doente Imaginário. Ele é um hipocondríaco. A falha dele, digamos, realmente é diferente do Orgon, né? Mas não sei, os personagens parecem que se parecem um pouco, né? Os nomes similares, a gente vai ver que o tema também. Esse Argan, ele tem um quê de coitadismo, né? Ele quer que as pessoas tenham pena dele. Então ele tá toda hora falando que ele tá muito doente, que ele, né, que ele precisa de remédios, tratamentos, que ele é um pobre coitado e tal, né? E ele tem esse fascínio por médicos. E aqui os médicos, de fato, eles são pintados, digamos assim, numa figura bem ruim, bem marqueteira, né, que só quer vender curas milagrosas, assim, né? Eu acho até, pessoal, que não necessariamente há uma crítica ao médico aqui. Eu acho até que você pode dizer que há uma crítica à pseudomedicina, né, à pseudociência, as curas milagrosas, né? Talvez o Molière já na época via todas aquelas curas milagrosas, chás e não sei o que, e já percebia que nada daquilo funcionava, era só para enriquecer os ditos médicos, né? Então tem uma crítica forte aos médicos, e aqui tem vários médicos, e os nomes são os mais engraçados, Doutor Purgante, tinha Doutor Cheiroso, tem uns nomes muito engraçados aqui. E obviamente que eles vão concordar com o Argan, sim, o senhor está muito doente, o senhor precisa de todos os nossos tratamentos aqui, né? E ele fica toda hora à mercê desses médicos, mas por favor, me diga qual que é o meu problema, né? É um binômio, né, de dependência, né? O Argan querendo se jogar aos pés dos médicos, os médicos loucos pra ganharem, faturarem mais com o pobre hipocondríaco. E o que se assemelha no Tartufo é que o Argan quer oferecer aqui a filha dele para um médico. Então, de novo, né, esse tema de oferecer a filha para alguém que ele não quer. Então é bem interessante, é tragicômico também, você vai dar boas risadas, mas também você vai derrubar algumas lágrimas, né? E agora o Dom Juan, a peça do meio, ela foge realmente a esses temas. Nós temos esse Dom Juan que, como diz a mitologia, digamos assim, né, é aquele fidalgo sem vergonha, né? E eu acho tão engraçado como o criado dele, aqui logo no começo tá conversando com o criado de uma pretendente do Dom Juan, falando, olha, meu caro, sinto muito, né, a sua pretendente não vale nada pros olhos do meu senhor, porque ele casa com todo mundo. Ele fala assim, se ele pudesse, ele casava também comigo, com você, com o gato, com o cachorro. Pra ele o casamento não vale nada, né? E o Dom Juan, ele representa, de certa maneira, a libertinagem, mas mais do que a libertinagem, o pensamento crítico talvez levado mais ao extremo, assim, onde a pessoa não só ela não acredita, como ela tem um tom de frivolidade em relação a todas as crenças. Eu acho até que, particularmente, cada um pode evidentemente ter a ideia que for das crenças alheias. Não tem problema a pessoa não acreditar em nada, inclusive. Mas aqui o Dom Juan, ele tem uma certa irreverência, assim, de tirar um sarro com tudo e todos. E fica difícil dizer qual que é o limite, né, entre o, digamos, eticamente permitido ou não. Mas o fato é que o Dom Juan, ele não é apenas um ateu, mas como diz o Pondé, um ateu convicto, né? Aquele que quer proselitizar, talvez. E chega a ser muito engraçado, assim, o criado dele religioso, né? Lamentando pelo ateísmo do seu patrão e, de certa maneira, como ele é obrigado a servi-lo. Embora ele talvez tenha alguma crise de consciência, ele fala, eu preciso do meu soldo, né? O que eu vou fazer se eu não for servir esse cara imprestável, assim, né? E o problema não é nem tanto o ateísmo dele, eu acho. A pessoa pode ser até, afinal, e ter princípios, quer dizer, na verdade, hoje em dia a ciência diz que não há necessariamente uma correlação entre ser religioso e ser uma pessoa ética ou moral. A questão é que aqui realmente ele faz questão de não ter nenhum princípio. E é o que torna a peça tão engraçada, tão cômica, né? E o Dom Juan é incrível como ele é aquele cafajeste que tenta segurar todas as pontas, né? Então ele tem várias mulheres com as quais ele encheu algum diálogo, prometeu até casamento, né? E uma descobre da outra, ele fala, não, ela tá mentindo. Aí ele fala pra outra, não, é ela que tá louca, né? E chega a ser cômico, como ele tenta segurar e equilibrar todos os pratos, assim. É muito engraçado. E a questão é que o Molière, ele foi censurado, né? Por tudo isso, assim, né? Mostrar, talvez, a possibilidade, mesmo que em tom de escárnio, né? Desse pensamento crítico irrestrito, assim, né? Onde tudo é sujeito
aberto à crítica, ele foi censurado pela igreja. Ele teve que apelar ao rei para, né, conseguir exibir suas peças novamente, né? Ele passou por vários períodos de censura, particularmente pelo Tartufo. E o que é engraçado é que ele até vai argumentar que o que ele está mostrando é um falso devoto, né? Não é que todos são assim, né? E se você censura aquilo, parece que você está generalizando o Tartufo, né? Quando na verdade faz todo sentido você exibir e falar, olha, a pessoa pode até ter a indumentária religiosa e não ser religiosa, né? Acho que é todo esse o ponto da peça. Enfim, você vai dar boas risadas e tem fortes críticas sociais, altamente indico. Até acabei falando mais do que eu deveria. Bom, não o que eu deveria, mas é que eu tento não transformar o vídeo em algo muito longo, né? Um vlog de leituras. Mas altamente indico essa linda edição da Unesp, gostei bastante, inclusive dos comentários. Temos aqui O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Foi meu primeiro contato com o autor futurista. E aqui nós temos uma trama de viagem no tempo muito, muito interessante, sob as lentes do técnico eterno Andrew Harlan. Então vamos lá. Existe algo que chama eternidade, que nada mais é do que uma espécie de dimensão paralela à nossa realidade, que está além do tempo. As pessoas lá comem, bebem, vivem, morrem, tudo igual. Só que elas estão fora da linha do tempo. E elas têm a possibilidade de viajar pela linha do tempo em qualquer período, desde a pré-história até o fim da humanidade. Existe um ponto ali, acho que milhões de anos para frente, que a humanidade desaparece, misteriosamente. Essas pessoas que habitam a eternidade são chamadas de eternos, apesar de não serem eternos ao pé da letra. Esse Andrew Harlan, ele é um técnico da eternidade, mas ele tem uma idade, assim, eles chamam de fisioanos, né? E ele é jovem. Ele ascendeu ao posto de técnico, já é acho que a terceira patente. Ele começa como observador, depois acho que aprendiz, depois técnico. Já faz uns dias minha memória já começa a falhar, né? Mas o fato é que como técnico, o propósito dele é introduzir mudanças de realidade na linha do tempo para melhorar a realidade, né? Então reduzir doenças, guerras, etc. Só que às vezes para evitar uma guerra vai ter que dar cabo de algumas pessoas. Isso lembra muito os utilitarianistas russos ali, onde a gente vai ver, especialmente uns demônios no Dostoiévski, vários teóricos, né, das revoluções dizendo que, olha, faz parte da revolução dar cabo de tantas pessoas, e aqui isso é levado ao pé da letra. Pelo menos aqui eles sabem realmente o resultado daquilo, né? Mas mesmo assim é muito questionável, evidentemente, os métodos, né? Você fala assim, tá, eu vou evitar uma guerra, mas vai ter que sumir aí umas 50, 100 pessoas, né? Até que ponto isso é eticamente interessante, né? Pensando no melhoramento da humanidade, né? Não acho que são perguntas tão simples, né? Eu acho um pouco raso esse tipo de pensamento. Você fala assim, ah, tá, mas somem 50, mas salvam 1 milhão. Mas não me desce assim muito bem esse raciocínio. Porque é fácil quando você tá no lado de 1 milhão, mas e aquelas 50 pessoas, né? E não só, né? Mas para fazer diversas mudanças de realidade, sempre vai ter algum tipo de trade-off, algum custo, né? Mas esse não é o problema. O Andrew Harlan, ele é um técnico dedicado à causa da eternidade, né? Ele é aquele funcionário perfeito. Ele é muito dedicado, ele faz tudo que mandam nele, né? Só que ele conhece, de repente, Noyce Lambent, uma tempista, uma mulher das realidades ali do tempo, né, pela qual ele se apaixona. E isso pode, digamos, atrapalhar o julgamento dele. Evidentemente que os Eternos são meio que proibidos de se envolverem com os tempistas, as pessoas que habitam a realidade, e também de voltarem ao seu tempo natal, porque eles nasceram na realidade e foram recrutados para a eternidade. Só que se eles ficarem voltando para lá, eles podem acabar favorecendo aquele período em particular, em detrimento dos demais. São coisas que os Eternos não querem, e então esse romance é meio que proibido. E o que é interessante é que também tem computadores. Os computadores são pessoas, talvez androides, né? Parece que eles são meio humanos, meio androides. Eles têm a forma humana, mas acho que o cérebro, não sei se é uma memória, alguma coisa assim, né? E eles são da eternidade, né? Eles trabalham na eternidade e os computadores têm as posições hierárquicas geralmente as mais altas. E esse Andrew Harlan vai quebrar o pau, literalmente, com muitos computadores. Vai ter alguns que vão ter os amigos e vão ter os inimigos, né? E eu acho muito legal como o Asimov colocou aqui, não apenas toda essa questão da ficção científica, de viagem no tempo, que em si já é fascinante, mas ele realmente conseguiu colocar o jogo político das organizações, né? Esse Andrew Harlan vai ver que essa eternidade não é tão perfeita assim, né? Como qualquer empresa, né? Vai ter seus, não só dilemas, né? Mas assim, digamos, mesquinhezas, né? Não sei como dizer isso, né? Vai ter aquelas picuinhas, aquelas briguinhas, né? Um querendo ferrar o outro, um usando o poder que ele tem dentro da empresa para prejudicar o outro, né? E não pensando no bem da empresa, né? Então eu achei muito legal como ele trouxe
esse jogo político das organizações, vamos assim chamar, ao mesmo tempo que também tem essa questão de viagem no tempo que vai gerar paradoxos muito interessantes. Eu acho que o Asimov aqui trouxe um prato cheio para discussões e eu simplesmente adorei também a prosa do autor, achei muito envolvente. Dito isso, vamos para as leituras que ainda não foram concluídas, né? Nós temos finalmente aqui Os Miseráveis, vocês pediram e eu finalmente comecei bem, já tô aqui quase na página 300, mas nós temos aí mais ou menos umas 1.500 páginas. Você sabe que, pessoal, eu não sinto as páginas pesarem, assim, falo, nossa, ainda tem tanto. Foram umas 200 e tantas páginas, né, quase 300, e eu falo, nossa, é muito legal tudo que eu li e eu não quero que acabe agora, sabe? E eu nem sinto que está por acabar, eu sinto que ainda tem muita história pela frente, porque o Victor Hugo, ele é muito descritivo, ele gosta de entrar em cada personagem, né, então ele vai te apresentar uma personagem, ele vai te dar todo um panorama daquela personagem, umas 50 páginas, que eu acho muito legal, sabe? Porque eu sempre falo isso, desculpa se eu me repito, mas fica muito raso, né? Se você é apresentado a um personagem muito rapidamente e aí ele morre lá pra frente, né? Você não criou nenhuma intimidade com ele. Agora, se você acompanhou todos os dramas da vida dele, né? Você começa a criar uma intimidade maior. E eu sinto exatamente isso, que o Victor Hugo tá me apresentando as personagens aqui na narrativa. E eu acho que ainda vão ter mais personagens, que eu ainda conheço muito pouco delas, que elas ainda vão ser me apresentadas em maiores detalhes e eu vou conhecer elas de verdade. Então, eu não sei como dizer isso, mas eu tô gostando muito. Embora eu ainda esteja no começo, eu ainda sinta que falte muito, não só que eu sei que faltam várias páginas, você sente que realmente ainda tem muita história por vir na narrativa. Tudo que eu li até agora foi muito cativante, muito interessante, embora talvez pouco tenha acontecido, assim, porque o Victor Hugo, ele tem essa prosa muito envolvente, né? E aqui nós temos a história de Jean Valjean. Eu entendo que é uma espécie de nome como João das Couves, né? Algo assim, alguém quase anônimo, digamos, né? Uma pessoa muito pobre que sofreu muito e que por causa de um crime pequeno, como roubar um pedaço de pão, ele ficou 19 anos na cadeia, nos trabalhos forçados, né? Um galé, como se diz aqui nos livros clássicos. Por que 19 anos, né? Mesmo nos sistemas injustos é difícil de entender. Bom, porque era pra ficar, sei lá, 3 anos, aí ele tentou fugir, aí foi condenado a mais 3 ou mais 4, aí tentou fugir de novo e por aí vai, ficou 19 anos até ser libertado. E mesmo libertado, a gente percebe que cria-se um estigma ao redor desse Jean Valjean. Ele é quase um intocável, né, da casta dos intocáveis, né, dos hindus, onde as pessoas querem distância dele. Ele é um galé. Mesmo que ele já pagou a pena dele, ficou muito além do que ele deveria ter ficado na cadeia, ele é um criminoso para sempre. É como se fosse uma tatuagem, uma marca nele. Isso é muito triste, né? As pessoas temem ele, as pessoas, né, discriminam ele. Então é muito uma história sobre racismo, sim, sobre discriminação, sobre pobreza e miséria, é claro, mas como de certa maneira essas condições sociais perseguem as pessoas. Acho que esse que é um tema que recorrente, né? A gente tem uma personagem Fantine que começa como uma moça, como qualquer outra, de uma família não rica, mas também não pobre, e aos poucos a gente vai acompanhando o declínio dela através de uma série de infortúnios. E no momento que ela adquire essa condição de miserável, então parece que o sistema inteiro se vira contra ela. Qualquer coisa que ela faça, né? Aqui tem um episódio trivial de um fidalgo que provoca ela, né? Numa brincadeira, obviamente sem graça, para humilhar ela. E ela reage, e aí ela é presa. Não porque ela reagiu a um nobre, né? Porque ela atacou um nobre, né? Como se fosse imotivada aquela reação e como se ela já estivesse errada por ser pobre. Então é muito triste, mas ao mesmo tempo imagino muito real, apesar do Victor Hugo pertencer ao gênero romântico. Existem exageros, é claro, a gente percebe em certas passagens, mas no todo, por enquanto, né? Ainda estou muito no começo, eu estou achando bastante real, muito triste, né? Mas muito envolvente, não dá vontade de parar de ler. Eu tô lendo de noite e eu vou lendo 20, 30 páginas cada noite. Nesse ritmo eu vou acabar rápido. Evidentemente que eu não tô conseguindo ler todas as noites. Sabe que não li noite passada e me fez falta, sabia, pessoal? Eu só não li porque eu realmente tava muito, muito cansado, mas eu tô adorando. É muito triste. E muita gente questiona a edição, né? Essa aqui é a da Nova Fronteira. Esse é o volume 1. Vocês podem ver o volume 2 aqui, ele é maior do que o 1. Mas, sinceramente, pessoal, muita gente fala, putz, não é muito grande e tal. Eu também tava assim, né? Estou gostando tanto, pessoal. Não tô percebendo, assim, o volume de páginas, né? Já foi bastante, se pensar, né? Quase 300 páginas em não muitos dias de leitura. Tá fluindo muito bem, só isso que eu posso dizer aqui. Finalmente temos Pastoral Americana, de Philip Roth, uma leitura com o nosso clube de leituras. Também tô gostando bastante, tá, pessoal? Essa é uma leitura que ela foi mudando, não sei explicar, mas
de foco narrativo, talvez, porque no começo a gente começa com o tal de Nathan Zuckerman, que é um alter ego do Philip Roth, um escritor, é de Nova Jersey, é judeu, ele é aquele escritor meio niilista, deprimido, né? E ele vai nas reuniões, reencontros de colegas de escola, né? De Wequahic, né? A gente vai aprendendo toda a história de Nova Jersey, os prefeitos, conflitos raciais de Nova Jersey, muito interessante. Toda a história americana é passada aqui em detalhes, assim, mas não nos detalhes formais, digamos assim, mas como o americano médio veria no noticiário, que eu acho muito legal, né? A gente é transportado para aquela época, particularmente a guerra no Vietnã, né? É um tema que vai vir e voltar várias vezes. Esse Nathan Zuckerman tem uma certa obsessão com o tal de sueco. Obviamente é o apelido, é um tal de Seymour Levov, também um colega judeu, e que ele é o atleta perfeito. De certa maneira, ele vence aquele estereótipo judaico, né? O judeu geralmente é pintado nos estereótipos como alguém um pouco mais fraco, mais voltado aos estudos, né? Mais nerd, digamos assim. Esse sueco, ele é o que o judeu talvez enxerga no que se diz aqui goi, né? Que é o não judeu, né? Aqui vai ter vários termos judaicos, né? Então, é o sonho do judeu, às vezes, ser aquele grande atleta, né? Que talvez o judeu tenha mais essa visão de que esse mundo pertence aos não-judeus. O judeu nunca vai ter o porte físico, às vezes, né? Pra ser um bom atleta, né? E esse sueco, ele é o atleta perfeito. No beisebol, no basquete, e ele é judeu. Então ele é uma espécie de um ídolo judaico ali. Eu achei muito legal todo... Eu, como judeu, eu tenho um pouco dessa visão, assim, de que nós judeus, é verdade, nós temos atletas também, mas talvez por ser uma minoria, não sei, né? Nós somos pouco numerosos, né? Talvez a gente não tenha muito muitas referências, né? No mundo dos esportes. Claro, tem atletas judeus, não tô falando que não tem. Mas particularmente nesse mundo escolar, assim, né? Ainda mais eles aqui, acho que numa escola pública, mista, né? Não é uma escola judaica, né? E de repente um atleta judeu se destaca ali, né? E esse Nathan Zuckerman vai ter uma certa obsessão com esse Seymour Levov, esse sueco, que ele parece ter uma vida perfeita, sabe? Parece que ele nunca conheceu o infortúnio, especialmente por ele ser um bom atleta, né? As meninas estão atrás dele, a família também é bem de vida, então parece que ele teve essa vida perfeita. E aos poucos a gente vai desconstruindo esse Seymour Levov, porque ele parece até ser uma figura muito rasa, assim, né? Ele parece ser aquela pessoa que realmente não conheceu nenhum infortúnio e que é uma pessoa meio banal, meio boçal, sem nenhuma profundidade. É só esportes e acabou a vida dele. E a gente vai vendo que não é nada disso, né? A gente vai vendo que ele passou por traumas terríveis e a gente vai dando um zoom cada vez maior no sueco, até o ponto que o Nathan Zuckerman meio que some da existência. A gente até esquece dele, porque de menos da metade do livro em diante é só o sueco. A vida dele, nem tanto da infância, mas do casamento com uma tal de Dawn Dwyer, o trabalho que ele realizou na fábrica do pai. O pai tem uma fábrica de luvas, você vai aprender tudo sobre luvas. E especialmente a filha do sueco, que vai causar certos problemas para ele. Eu não vou falar quais aqui, mas vai deixá-lo muito, muito transtornado. E de certa maneira isso representa a falência do sonho americano, né? O que é o sonho americano? É aquele imigrante que veio, um italiano, um judeu, veio sem nada, não falava a língua e de repente construiu uma fábrica de luvas, comprou uma casa, especialmente para os judeus. Acho que esse sonho americano, ele era muito vivo, né, no sentido de fugir das guerras e das perseguições e de repente, poxa, você é dono de uma propriedade, dono de uma fábrica, os filhos estão bem casados, estão felizes, né, por que não o sonho de qualquer pessoa, né, especialmente de um imigrante judeu que sempre sofreu muito racismo e discriminação. Só que dá tudo errado. Materialmente pode dar tudo certo, mas nas relações amorosas, nas relações pai e filho, parece que as coisas desandam completamente de geração em geração. Então é muito interessante, assim, é meio que a quebra da ilusão, acho que não só da vida do sueco, mas do sonho americano. Eu tô adorando essa leitura, tá, pessoal? Eu altamente indico, muito legal, vale a pena. A obra passada eu falei no vlog de fevereiro e essa aqui eu também falei. É porque elas ainda estão em andamento desde fevereiro, como eu tô lendo algumas coisas ao mesmo tempo, né, pessoal? Às vezes uma leitura ou outra fica um pouco mais parada, né? Mas tô gostando bastante. Moisés e o monoteísmo de Freud. E aqui Freud vai analisar as origens de Moisés, né? São visões que estão talvez historicamente ultrapassadas, mas são interessantes
interessantes. Eu acho que isso não invalida várias das conclusões de Freud, porque aqui ele vai assumir que o êxodo do Egito foi um evento histórico, coisa que hoje é muito disputada entre os historiadores. Na verdade, não é disputada entre eles, a grande maioria entende que não houve um êxodo do Egito, dos hebreus. Eventualmente houve um êxodo em pequeníssima escala. Não há evidências, na verdade, então fica muito complicado de dizer. A ciência trabalha com as evidências. Se há evidências para aquilo, a gente assume que, ok, pode ter acontecido. Se não há evidências, não há por que também assumir que ocorreu. E aí ele tenta analisar quem foi o Moisés. Na verdade, a gente nem sabe se Moisés existiu, historicamente falando, né? Então fica difícil analisar uma figura que é mais mítica do que histórica, talvez. Mas ele faz essa análise e ela é interessante, sim. E na verdade ela traz conclusões bem interessantes. Primeiro ele vai fazer um ponto de que Moisés era egípcio, que em si já é um ponto muito interessante e é um ponto que tem fundamento. Você pode até dizer que Moisés não existiu e que o êxodo no Egito não ocorreu. Mas os argumentos dele são válidos no sentido de que a cultura judaica tem influência egípcia. Pode nunca ter acontecido um êxodo no Egito, mas vários nomes judaicos são egípcios. O próprio nome Moisés é um nome muito egípcio, porque a gente vê os faraós, Tutmosé, sei o que Mosé. Mosé é filho. Então era um nome comum no Egito. Isso não quer dizer que nós não tivemos nenhuma influência egípcia, muito pelo contrário, acho que ele vai fazer vários pontos muito válidos que sim, a cultura judaica sofreu forte influência egípcia. Não dá para saber se ocorreu de uma grande massa de escravos ter se libertado do Egito, ao passo de que não há nenhum registro histórico, arqueológico, fósseis, né? Nada que sugira algo nessa direção. Mas, supondo que Moisés existiu, ele vai fazer toda essa análise, ele vai fazer um argumento de que haviam dois Moisés, um que era um líder mais autoritário, o outro que era mais talvez político. Tá muito interessante as conclusões dele, mesmo que, né, seja baseado em algo que não aconteceu. Mas ele vai fazer um ponto muito interessante que me levou, sim, a questionamentos, né? O fato de, por exemplo, na Bíblia você ter mais de um nome de Deus sugerem entidades diferentes, influências separadas, né? Um sincretismo de diversas culturas, inclusive com a egípcia. Então eu tô achando muito interessante, sim, a análise aqui do Freud, né? Moisés e o monoteísmo, quem foi Moisés? Da onde veio o monoteísmo, né? Muito embora as conclusões dele sejam baseadas em evidências muito hipotéticas, anedóticas, talvez. Mesmo assim, eu acho que ele faz uma análise muito interessante e ele levanta pontos que são relevantes e válidos, sim, como eu falei, como a influência egípcia e o sincretismo das religiões. Então eu tô gostando, tô na metade, tá, pessoal? Que eu tô, acho que, com algumas leituras em paralelo. Bom, essas são as minhas leituras em andamento em março. Eu falei de duas aqui que eu já terminei, mas eu estou lendo, né, Pastoral Americana, Os Miseráveis e Moisés e o Monoteísmo. E por enquanto eu não tô adicionando mais nenhuma, porque eu acho que é interessante eu terminar as que eu já comecei. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar sua curtida, se inscreva para mais e nos vemos numa próxima. Muito obrigado e um grande abraço.